Oi, tudo bom? Eu acho que esse aqui é o meu primeiro vídeo realmente técnico. Hoje eu vou falar sobre o básico que você precisa saber para conseguir operar uma câmera no manual. Essa aqui é a tão famosa Nikon Coolpix P530 que eu falei algumas vezes. É a minha primeira câmera, ela ainda liga e eu peguei essa câmera aqui simplesmente para falar sobre como uma câmera funciona. Primeiro eu vou falar sobre como uma câmera funciona, o que acontece dentro da câmera, para depois eu falar sobre o básico, que é o ISO, a sua distância focal e a sua velocidade do obturador. A gente tem vários tipos de câmera hoje em dia. A gente ainda tem câmeras que filmam em película, que nada mais é do que um rolo, que é uma fita enorme, que tem vários quadrados e as imagens são gravadas naqueles quadrados. E nessas câmeras a luz entra pela lente, ela se encontra em um certo ponto para ela chegar no filme, que é sensível à luz, e criar a imagem. E aí ela vai fazendo isso em cada quadradinho daquele. Hoje em dia a gente tem as câmeras DSLR e mirrorless, que são as câmeras que dominam o YouTube, o mercado do entretenimento independente, que elas basicamente funcionam da mesma forma, só que a única diferença é que numa câmera DSLR ela tem espelho, numa câmera mirrorless, como o nome já diz, ela não tem espelho. Numa câmera DSLR, significa Digital Single Lens Reflex, então uma câmera digital de reflexo de uma única lente. O reflexo, no caso, é o reflexo do espelho. Eu vou usar essa aqui como exemplo. O que acontece é, a luz entra aqui pela lente, ela passa por todas as camadas de vidro que tem na lente e vai até o espelho que está mais ou menos aqui atrás. E aí o espelho está inclinado, a luz bate no espelho, sobe e aí a gente vê ela aqui nesse viewfinder. Então se você botar o olho aqui nesse quadrado, você vai ver o que está acontecendo na lente. E aí o que acontece é que ela tem esse espelho e quando você começa a gravar, quando você vai tirar uma foto, esse espelho levanta e a luz passa e vai para o sensor. E aí tem o obturador que ele abre e fecha e aí a luz fica passando por ali para entrar no sensor e você ter a sua imagem. Numa câmera mirrorless, a única diferença é que não tem esse espelho, então esse viewfinder óptico não existe, é um viewfinder digital. Algumas câmeras nem viewfinder tem, então ela é bem menor, ela é mais compacta e aí a imagem vai direto para o sensor. E o que acontece nesses viewfinders de câmeras sem espelho é que ele é digital. Então o que acontece é que a imagem recebida no sensor ela é transmitida para esse viewfinder digital e você consegue ver o que a sua câmera está vendo. Mas elas funcionam basicamente da mesma forma. A luz entra pela lente, passa pelas camadas de vidro e vai para o sensor. E a gente tem também as câmeras digitais de cinema, que são as Alexas da vida, as Canon C500, C300, C qualquer coisa. As Red, que são câmeras que elas só filmam, elas não tiram foto. Essas câmeras DSLR e as mirrorless, elas tiram fotos também. Essas câmeras de cinema, elas são focadas só em cinema, só em filmar. E tem também as camcorders, que são câmeras que você só filma também, mas ela não tem a qualidade de uma câmera de cinema. São normalmente as câmeras que são usadas em televisão. Mas todas elas funcionam mais ou menos da mesma forma. A luz entra pela lente, passa por todas as camadas de vidro que a lente tem, passa pelo obturador da câmera e vai para um sensor. Ou no caso de uma câmera de película, ela vai para o filme. Só que aí dentro desse processo de a imagem entrar pela lente e chegar até a câmera, você ter uma imagem final, tem muitas coisas que acontecem que você pode manipular, você pode manusear para você ter um visual X, um visual Y na sua imagem. E as coisas mais básicas disso são o ISO, a sua distância focal e a velocidade do obturador. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Essas são as três coisas principais das básicas que você tem que entender na hora de operar uma câmera e entender o que está acontecendo ali. Eu vou começar pelo ISO. O ISO na minha câmera, por exemplo, é um número que varia entre 100 e 25.600. Na verdade, ele varia até 12.800, só que eu tenho uma opção de usar ele um pouco além e poder
tirar foto e gravar vídeos a 25.600 de ISO. Só que isso tem um grande porém. Toda câmera tem um ISO nativo. Numa câmera DSLR, numa câmera mirrorless, ela tem um ISO nativo para foto e um ISO nativo para vídeo. E eles não são a mesma coisa. Por exemplo, o meu ISO nativo para foto é 3200. Ou seja, na minha câmera, o que vai representar melhor o que eu tenho de luz em foto é eu usar 3200 de ISO. Em vídeo é usar 1600. Tem uma pequena diferença entre você mudar o ISO em foto e em vídeo. Mas primeiro eu quero explicar o que é o ISO antes de eu entrar nesse quesito. ISO, na fotografia tradicional, é a sensibilidade do filme. Então, quanto menor o seu ISO, menor a sua sensibilidade à luz. Então, melhor a sua imagem. Enquanto maior o ISO, maior a sua sensibilidade à luz, e aí a sua imagem fica mais granulada, porque é muito sensível, o filme é muito sensível à luz. Qualquer exposição que ele tenha à luz vai ter algum granulado, que é basicamente um ponto do filme que queimou. Quanto menor o seu ISO, menos granulado você tem, porque menos sensível é o seu sensor. E quanto maior o seu ISO, mais granulado você tem, porque é mais sensível o seu sensor. Então, literalmente, o que acontece quando você bota um ISO muito alto, no meu caso, se eu botar 25.600, é que a luz vai entrar e o sensor vai ser incapaz de entender qual é a luz que está chegando ali. Vai ser muita informação e aí vai ter aquele granulado estranho na imagem. Na fotografia, se eu botar 10.000 de ISO ou 100 de ISO, tá tudo bem, porque hoje em dia nas câmeras mais modernas, o ISO quase não tem granulado mesmo você botando um ISO muito alto como 10.000. Então você consegue tirar fotos com pouca luz que tem muita qualidade e pouco granulado. Eu particularmente eu gosto da minha foto com um pouco de granulado. Não muito, mas algo que simule uma imagem antiga. Mas em vídeo isso é diferente. Como você está gravando várias imagens por segundo, o seu ISO nativo, no meu caso 1600, é onde você tem a melhor velocidade de processamento da imagem. Quando você diminui o seu ISO, você quer que ele esteja menos sensível. Então ele vai demorar mais para processar e é capaz dele não processar algum pedaço. Então você ganha granulado. E quando você aumenta o seu ISO, você aumenta a sensibilidade, você quer que ele processe a imagem mais rápido. Então você vai ter granulado, mais granulado, porque vai ser muita luz para ele processar em pouco tempo. Então essa é a diferença do ISO em filmagem e em fotografia. E um truque, não é nem um truque, é mais uma regra, quando você está filmando, é você sempre usar ou o dobro ou a metade do ISO. No caso do ISO nativo é 1600, ou você usa o dobro disso, 3200, aí depois o dobro, 6400, 12.800, 25.600, ou você usa metade, ou seja, 800, 400, 200, 100, que esses são os pontos de ISO que você tem menos granulado. Mesmo você diminuindo muito ou aumentando muito, são os pontos que você tem menos granulado. Na fotografia não faz tanta diferença assim. Ainda mais hoje em dia que é muito difícil ter muito granulado numa imagem. Só se eu botar 12.800, se eu botar 25.600 de ISO. Mas em filmagem, se eu botar 800 de ISO, já vai ser bem granulado. E se eu botar 3.200 também vai estar bem granulado. Então é preferível que se use o ISO nativo e você trabalhe nas outras duas coisas, na distância focal e na velocidade do obturador. E agora eu vou falar sobre a velocidade do obturador, que é outra coisa que está na câmera e não na lente. Só para você entender, o obturador é literalmente uma porta que abre e fecha, que é o que deixa a luz entrar. Para fazer uma analogia bem rápida, é literalmente eu tô com a mão na frente do meu rosto aqui e eu tô sombreado, eu tô na sombra. Se eu abrir minha mão, a luz passa, se eu fechar, a luz não passa. Eu continuo na sombra. Então a velocidade do obturador é literalmente a velocidade com que minha mão abre e fecha. Se a velocidade do obturador for rápida, minha mão vai ficar abrindo e fechando e eu não vou ter tanto tempo de luz no meu rosto. Mas se minha velocidade do obturador for baixa, a minha mão vai abrir e fechar
e aí eu vou ter bastante luz no meu rosto e um tempo maior de exibição à luz. Então o obturador, a velocidade do obturador é aquilo que faz você ter mais informação no sensor ou menos informação no sensor. Então quanto maior a sua velocidade do obturador, menos luz você tem. Se eu aumentar muito a velocidade do meu obturador, eu vou ter uma imagem mais escura. Se eu diminuir muito a velocidade do obturador, eu vou ter uma imagem mais clara. Só que isso tem um grande porém, que é quanto mais tempo o seu obturador ficar aberto, mais movimento ele vai captar. Por exemplo, numa foto, se eu deixar o meu obturador com a velocidade muito baixa, por exemplo, 1 segundo, todo movimento que tiver naquele 1 segundo vai ser um grande borrão. Se eu botar a velocidade do obturador em 1 segundo e fizer isso aqui, todo o movimento do meu dedo vai ser um borrão. Mas se eu deixar a velocidade do obturador muito alta, tipo 2000 de velocidade do obturador, e fizer isso aqui e ficar segurando e tirar várias fotos, todo o movimento do meu dedo vai ser parado. Eu vou ter várias fotos que o meu dedo vai estar parado. Vou ter uma foto com o dedo aqui, uma foto com o dedo aqui, 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 aqui e aqui. Então quando você está fotografando e você está fotografando uma coisa que está se movimento muito rápido, você quer ter uma velocidade do obturador alta para você conseguir captar essa coisa parada no tempo. Mesmo que essa coisa esteja se movimentando muito, você quer aquilo parado no tempo, você quer uma imagem estática daquilo, você tem que ter a velocidade do obturador alta, porque seu obturador vai abrir e fechar muito rápido e você vai conseguir ver aquela imagem. Um exemplo bom disso é um guepardo correndo. Quando um guepardo está correndo, você quer pegar o movimento da pata do guepardo, você quer pegar as 4 patas se encontrando no meio, você quer pegar a cabeça dele parada, você quer pegar todo o corpo dele parado, congelado. Então você tem que botar a sua velocidade muito alta, mas para lá de 4000. Mas se, por exemplo, você quer tirar uma foto de uma cachoeira e você quer que a água daquela cachoeira pareça uma nuvem, pareça artificial, seria legal você botar a sua velocidade do obturador em 2, 3, 5 segundos, que aí todo o movimento da água caindo lá do alto e vindo até embaixo vai ser captado. E você vai ter uma coisa fluida. Você não vai ter uma imagem parada de uma gota no ar. Você vai ter um borrão daquela gota caindo lá do alto. Só que, como eu disse, quanto menor a velocidade do obturador, mais exposição à luz o seu sensor tem. E quanto maior a velocidade, menor a exposição. Então, quanto maior a sua velocidade do obturador, menos luz você tem e menos movimento você tem na imagem. E quanto menor a velocidade, mais luz você tem e mais movimento. Para filmar, a recomendação para você ter uma imagem fluida, onde você não tem uma imagem parada da minha mão aqui e aí depois da minha mão aqui, é você usar o dobro do seu frame rate. Por exemplo, eu filmo em 24 quadros por segundo. Eu tenho que botar minha velocidade do obturador em 48. Infelizmente na minha câmera não tem como botar 48 exatamente. Tem como eu botar 30 e 50, se eu não me engano. Então eu boto a velocidade do meu obturador em 50 para eu ter a maior fluidez possível. Porque se for menor que isso, por exemplo, eu botar 40, 30, 20, a minha imagem vai ficar muito borrada. E não é essa a intenção. Mas também se eu botar muito maior que isso, botar 120, 250, 1000... a minha imagem vai ser muito estática, então vou ter muita imagem parada. Mas você pode brincar com isso. Tudo depende do que você quer fazer e também da proposta. E aí com isso a gente vai para a distância focal, que é a única coisa dessas 3 coisas que não está presente na câmera, e sim na lente. A distância focal é a distância do seu ponto de foco. Por exemplo, nesse vídeo o ponto de foco sou eu. Então, se alguma coisa estiver na minha frente, essa coisa não vai estar focada. Se alguma coisa estiver atrás de mim, essa coisa também não vai estar focada. Mas se eu pegar e botar esse copo aqui na frente, você vai conseguir ver que ele não está 100% focado. Embora eu esteja usando uma distância focal alta. E como todas as outras coisas, quanto menor você tem mais luz e quanto maior você tem menos luz. Tirando o ISO. No ISO, quanto maior o seu ISO, mais luz você tem. E quanto menor, menos luz você tem. Já na velocidade do obturador e na distância focal, quanto maior, menos luz você tem. E quanto menor, mais luz você tem. E para vocês entenderem, na sua distância focal, quanto menor a sua distância focal, maior
esse buraco aqui no meio vai estar aberto. No caso, é o seu diafragma. Um outro nome para a distância focal é a abertura, que é literalmente a abertura do seu diafragma. O diafragma é esse buraco aqui no meio da lente. E aí, quanto menor a sua distância focal, mais o seu diafragma vai estar aberto. E quanto maior a sua distância focal, mais ele vai estar fechado. Porque quanto mais fechado ele vai estar, menos luz vai entrar e mais coisa ele vai conseguir focar. E quanto mais aberto o seu diafragma tiver, mais luz vai entrar e menos coisa ele vai conseguir focar. E a sua distância focal varia dependendo da lente que você usa. Por exemplo, a lente que eu uso é uma lente mais ou menos, é uma lente bem básica, é uma lente 1855, que a distância focal básica dela varia de 3.5 a 5.6. Então, se eu tiver com zoom no máximo, se eu tiver em 55 milímetros de compressão, a minha distância focal mínima vai ser 5.6. E o bom quando você está gravando um vídeo é deixar a sua distância focal no máximo em 9. Porque senão você vai ter muita coisa em foco e isso vai acabar com outro foco, o foco de quem está assistindo. Eu, por exemplo, não tenho tanto problema assim com relação a foco, porque tudo que está em quadro meu tem que estar dentro da minha distância focal. Se eu botar a mão aqui, ela vai estar um pouco mais desfocada que o meu rosto, que é o que está sendo focado no momento, mas ela ainda vai estar focada. E se eu botar minha mão aqui na frente, a mesma coisa. Só que tudo isso está dentro do meu campo focal. Mas se eu for gravar, por exemplo, num lugar mais aberto, onde eu quero que o meu fundo não esteja focado, talvez eu não usaria 8 na minha distância focal, talvez eu usaria um 7 ou um 6 para ter uma diferença de mim para o fundo. Porque se o fundo estiver totalmente focado, se eu estiver usando, sei lá, 11 de distância focal e tiver com tudo focado, o foco principal do vídeo não vai ser eu. E eu quero que o foco seja eu. E aí, de novo, tudo depende do que você quer, tanto na sua foto quanto no seu vídeo. Por exemplo, em foto, se você estiver tirando foto de uma coisa que você quer que ela esteja bem perto da lente, não literalmente perto da lente, porque, por exemplo, se eu estiver tirando foto com a minha lente 75-300, não necessariamente aquela coisa vai estar perto da lente. Eu vou estar literalmente bem distante daquela coisa e mesmo assim eu vou estar conseguindo pegar ela em foco. Mas enfim, isso é o básico que você tem que saber sobre câmera. Aqui eu falei sobre ISO, sobre a velocidade do obturador e sobre a distância focal. Se você parar para perceber, todos eles têm uma relação direta com a luz. No ISO é como o seu sensor vai processar a quantidade de luz. No obturador é a quantidade de luz que vai passar dentro daquele período de tempo, se vai passar muita luz, se vai passar pouca luz. E na sua distância focal é quanto de luz vai entrar ali no que você está vendo. Mas então é isso, eu espero que tenha dado para entender o que eu falei aqui. Esse foi o básico sobre o que você tem que saber em uma câmera.